Sustentação oral pelo recorrente José Ricardo da Silveira. Nos autos do agravo interno, no Aresp, 2.891.993 de São Paulo. Excelentíssima Senhora Ministra Relatora Maria Isabel Galotti, na pessoa de Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos a todos os ministros integrantes desta colenda quarta turma. Digníssimo servidor que tiver acesso a esta sustentação por vídeo. Excelências, não se trata aqui apenas de uma mera disputa de preferência de penhora. Trata-se também da proteção de uma adjudicação ocorrida, perfeita, acabada e registrada, cujas desconstituição foi determinada monocraticamente por meio da vênia de um indevido reexame de prova. Portanto, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, diretamente nos autos do Aresp, deu provimento ao recurso especial para que o Tribunal de São Paulo diga qual seria o auto de penhora mais antigo. Contudo, esqueceu-se de análise data máxima vênia da estabilidade dos atos expropriatórios. Nesta execução, há uma adjudicação perfeita, acabada e registrada em favor do recorrente José Ricardo. Pois bem, apresentaremos apenas 3 pontos suficientes para a reforma da respeitável decisão monocrática. A primeira delas é de ordem processual e diz respeito ao fato de que na decisão monocrática a ministra afastou a alegada violação do artigo 1022 porque teria considerado que o acórdão do Tribunal de São Paulo estava completo. Pois bem, o Tribunal de São Paulo, ele disse que as constrições da ita oeste hora gravada são posteriores ao do nosso cliente José Ricardo. Para reformar e dizer que o termo de penhora era anterior, a ministra teve de consultar os autos e reexaminar datas e provas da execução que tramita em Rondonópolis, Mato Grosso, e não desta que tramita na capital de São Paulo. E isso, data máxima vênia, é indevido, pois ao óbice da súmula 7 é vedado ao STJ o reexame de fatos e provas. Se não houve a violação ao 1022, data vênia, a relatora está vinculada aos fatos do acórdão recorrido. Ao buscar datas fora do acórdão recorrido para inverter o resultado, houve sim reexame fático, o que é vedado pelo termo da súmula 7. Terceiro ponto, o fato consumado. A estabilidade dos atos executórios, o artigo 903 do Código de Processo Civil. Nesta execução, houve adjudicação perfeita e acabada. Aqui está a carta de adjudicação assinada pelo nosso cliente, hora agravante José Ricardo. Aqui está o auto de adjudicação assinado pelo juiz e pelo escrivão. Portanto, há uma irretratabilidade prevista no artigo 903, aplicado por analogia, em que diz que o ato é perfeito e acabado. Logo, a jurisprudência do STJ é sólida que, após a expedição da carta de adjudicação, qualquer nulidade deve ser arguída em ação anulatória autônoma, artigo 903, parágrafo 4º. E aqui está o debate central. É possível, por mera petição nos autos da execução, determinar a ineficácia de uma adjudicação perfeita e acabada? Pois bem, esse é o pedido do agravo do instrumento que deu origem ao presente recurso especial. Tornar ineficaz a adjudicação realizada em favor de José Ricardo contra Ita Oeste. Contudo, se a adjudicação perfeita e acabada, a via é inadequada. Não pode ser por simples petição nos autos da execução a declaração de ineficácia de um ato de adjudicação.
Respeitosamente, a decisão monocrática focou seus olhos apenas na preferência do crédito, na prelação de penhoras, a saber qual auto de penhora era mais antigo, e esqueceu-se de olhar, data vênia, ao mais importante, que é a adjudicação perfeita e acabada, a estabilidade dos atos executórios. A Itaoeste tem garantido sim contra si as perdas e danos ou a busca da ação anulatória na via adequada, mas não aqui na execução data vênia. E por fim, apresentamos um terceiro fundamento que entendemos suficiente para a reforma da decisão ora agravada, que é o distinguish. A ministra relatora aplicou o precedente RESP 1.209.807 do Mato Grosso do Sul para justificar a questão da preferência do crédito ou da prelação da penhora ou do auto de penhora mais antigo. Perfeito. Essa é mesmo a jurisprudência do STJ para o caso. Contudo, lá, naquele precedente, no paradigma, falava-se sobre concurso de credores em relação a dinheiro de arrematação. Aqui não há mais dinheiro. Aqui há um bem que saiu do patrimônio do devedor, que ingressou no patrimônio do adjudicatário de boa-fé por meio de uma carta de adjudicação perfeita e acabada. É distinto os casos, portanto não merece a mesma ratio decidente do precedente. Ele é inaplicável no presente caso. E eis a distinção necessária a ser observada. Naquele caso, não havia adjudicação perfeita e acabada. Havia apenas concurso de credores sobre dinheiro, produto de uma arrematação. Neste caso, havia um bem que foi adjudicado, perfeito e acabado. Não houve embargos à adjudicação. Não houve ação anulatória. Não houve ação de perdas e danos. Houve o quê? Uma mera petição nos autos da execução, que não tem força suficiente para afastar um ato jurídico perfeito. Não é aqui a via adequada. Não é aqui porque os autos executórios são de cognição sumária e não admitem uma dilação probatória necessária para reconhecimento de um vício de nulidade, como foi reconhecida na decisão agravada. Não havia no álbum imobiliário o registro do termo de penhora da Itaoeste. É de boa fé o adjudicatário adjudicou com termo, carta assinada pelo adjudicatário, pelo juiz e pelo escrivão. Ato jurídico perfeito. Não pode ser desfeito por mera petição simples em autos de execução. Data máxima vênia. Conclui-se, portanto, excelências, que o agravado confiou que estava na matrícula no momento da adjudicação. A Itaoeste não havia averbado a sua penhora. Daí porque essa confiança legítima o torna de boa-fé e faz com que ele adjudique o bem por carta perfeita expedida pelo Poder Judiciário. Portanto, não pode agora, com um argumento válido pela jurisprudência da preferência de penhoras em relação ao auto de arrematação, ou seja, preferiria a mais antiga, mas não tem força para desconstituir uma adjudicação perfeita e acabada. Eis o ponto central suficiente para a reforma da decisão, respeitável decisão agravada. Nestes termos, o recorrente José Ricardo requer o conhecimento do agravo interno e o provimento para reconsideração da decisão monocrática ou, em assim não reconsiderando, que acolhendo a quarta turma julgue procedente o agravo interno e reconheça o desprovimento do recurso especial diante do óbice da súmula 7, diante da distinção aqui apresentada ao precedente indicado e, mais importante, em respeito à estabilidade dos atos expropriatórios e a proteção da adjudicação perfeita e acabada nos autos. Pela atenção, muitíssimo obrigado.